Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Livre-se de Crenças Limitantes. Este tema ele é bem intrigante e muito interessante. E é um tema com o qual todos nós que somos usuários da internet devemos estar atentos. No Brasil, na Europa, em várias partes do mundo todo, os governos estão lutando como nunca para censurarem, regulamentarem o uso da internet. Por que será que os governos e as autoridades de alguns países ditatoriais têm tanto medo de que as pessoas usem a internet, esse meio de comunicação, de uma forma livre? Eles querem tomar conta de tudo aquilo que você, que eu, que nós vamos falar na internet. Querem controlar as nossas opiniões, querem controlar o conteúdo que nós apresentamos às pessoas. Tudo no intuito de defender a democracia. Apresentam-se como os cavaleiros dourados de proteção e de regulação da internet. É por isso que nós vemos várias notícias, e principalmente aí no Brasil, né, através aí de um cidadão, né, o cabeça de ovo, o tal do Moraes, né, que quer aí fazer de tudo para que você não tenha a sua liberdade de expressão respeitada. Temos que controlar o uso da internet, porque senão são cometidos crimes, né, de todas as formas pela internet. Assim como acontece no dia a dia, na vida normal de cada um, sem o uso da internet. Qual é realmente o motivo por detrás disso? Vocês já pararam para analisar essa situação? Já pararam para analisar quem é que vai ser beneficiado pela regulação, pela regulamentação, pelo controle da informação na internet? Será você o beneficiado? Serei eu? Seremos nós? É claro que não. Os maiores beneficiados disso tudo serão os líderes governamentais que poderão encobrir a sua corrupção e jogar para debaixo do tapete. E não ser criticados por isso, mesmo que nós tivermos prova. E quem é mais que vai se beneficiar disso? É aí que entra o tema do nosso vídeo. Os líderes religiosos vão se sentir revigorados, né? Eles devem estar torcendo como nunca para que essas regulações, essas regulamentações da internet se tornem realmente verídicas, se tornem realmente aplicáveis, e aí eles poderão usar isso para controlar o acesso que os seus membros, os membros das suas religiões, têm à internet. Vão poder criar discursos, dar conselhos ainda mais firmes, quem sabe até mesmo proibir o uso da internet. Será que o corpo governante das testemunhas de Jeová fará isso? O que é que você acha? Você acha que o corpo governante, diante de tudo que nós sabemos deles hoje, que é apresentado, divulgado e mostrado aí de forma clara na internet, e como eles não têm como fugir disso, o que vocês acham que o corpo governante está querendo? É claro, o corpo governante quer que a liberdade de expressão das pessoas sejam tolhidas pelos governos humanos, para não dizer que são eles os responsáveis por isso, para não dar a impressão de que é eles que estão proibindo, mas que até mesmo os governos humanos estão vendo o perigo da internet. E aí, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar aqui a Bíblia, em Romanos, no capítulo 13, versículo 1, e vão fazer a aplicação. Olha só, irmãos, o que diz lá, Romanos 13, 1. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem perecerão sobre si mesmos a condenação. Estão vendo só? Aí eles vão falar, irmãos, já pensou você como cristão, testemunha de Jeová,
for pego fazendo um mau uso da internet, como isso vai repercutir sobre o nome da organização e ainda mais sobre o nome de Jeová? Tome cuidado com o uso que você faz da internet, porque poderá resultar em condenação para você. E observem só, não somos nós, os membros do corpo governante, que estamos dizendo isso. São os próprios governos humanos. Se até os governos humanos estão pedindo para tomar cuidado com a internet, quanto mais vocês devem obedecer à orientação que provém do escravo. Nós que fomos designados por Jeová, e foi Jeová quem designou essas autoridades. Se elas, embora injustas, estão te pedindo para tomar cuidado, quanto mais nós devemos fazer isso. E aí o que vai acontecer, gente? As testemunhas de Jeová, com certeza, naquele espírito de obediência cega, sem analisar, sem questionar, farão o quê? Vão diminuir o seu uso da internet, a sua navegação, as suas redes sociais. Muitos vão cortar, apagar as suas redes sociais. Não é isso que poderá acontecer? Todos nós sabemos que é assim, porque o poder de influência do corpo governante sobre a mente das testemunhas de Jeová é muito grande. Então devemos tomar cuidado para que nós também não tenhamos a nossa mente afetada por essas regulações, essas regulamentações que querem coibir e proibir cada um de nós como seres livres pensantes de expressar nossas opiniões, de falar livremente sobre aquilo que nós acreditamos. A regulação da internet, a proibição da internet, o controle das redes sociais das pessoas é uma invasão à privacidade, é um desrespeito às próprias leis de proteção de dados que os governos humanos criaram. Entretanto, como eles estão sendo expostos, tanto os líderes governamentais humanos quanto os líderes religiosos estão ficando expostos, escancarados pelas pessoas, né, através de matérias, pesquisas sérias. O que acontece? Eles não têm como contra-argumentar contra isso. Então o que acontece? Eles têm que fazer o quê? Proibir o uso, regular o uso. Se você não consegue enxergar isso, a sua mente já está turva e tomada pelos governos humanos e pelas autoridades religiosas. Não estamos dizendo que não existe crime, que não existem coisas erradas praticadas na internet. É claro que tem. Só que o correto é você fazer o quê? Ir atrás daqueles que praticam tais crimes e a eles punirem. Mas não. Os governos humanos querem punir a todos em busca ou em nome da democracia. Cala a boca de todo mundo para punir os que são verdadeiramente criminosos. Eles não têm capacidade intelectual, parece que não tem capacidade intelectual, parece que não tem capacidade financeira, né, para ir atrás de quem é criminoso. Tem que proibir todo mundo para calar os supostos criminosos. Mas isso é uma desculpa esfarrapada, gente. É uma desculpa esfarrapada. O que eles querem é calar a todos nós. Controlar o que é dito sobre eles nas redes sociais. É mais ou menos o que acontece que nós vemos, né? Na vida prática, na vida sem a internet. Um ladrão cometeu um crime, você vai fechar uma cidade inteira para punir o ladrão? Olha, como tem um ladrão aqui no município de Ribeirão Preto, nós vamos fechar todas as barreiras da cidade, ninguém vai poder entrar e ninguém sair, vai ficar todo mundo preso, porque tem um ladrão aqui. Tem alguma lógica isso, gente? Você já parou para analisar isso? O que a polícia tem que fazer? Ir atrás do criminoso, levantar, fazer investigações e ir no ponto certo. Não prender toda uma cidade por causa de um ou dois que cometem crimes. A mesma coisa se aplica aqui no uso da internet. Cada um de nós tem que ser responsável pelo que diz, pelo que fala, pelas provas, pela argumentação que apresenta. Se cometeu crime, passou dos limites, segundo o que diz a lei,
aí essa pessoa vai lá e ser punida. Não se pode privar e desrespeitar a liberdade de expressão de outros, porque alguns cometem crimes, e às vezes até crimes hediondos, através da própria internet. É estes que têm que ser buscados e punidos. É por isso que eu digo, as autoridades têm o dinheiro, têm capacidade técnica, tudo o que precisa para agir dessa forma e ir certinho atrás de quem é criminoso. Mas o que eles querem é nos calar, é calar você para que os seus erros, os seus falhanços não continuem sendo expostos. E por tabela, aos líderes religiosos, eles devem estar fazendo orações para os seus deuses para que os governos consigam realmente sancionar essas leis aí de regulação da internet. Sabe para quê? Para proibir você de acessar e ter informação a respeito deles. Porque aí tudo eles vão conseguir usar como base para dizer, tá vendo? As autoridades dizem para não usar, vocês estão usando, isso aí são notícias mentirosas. Eles já fazem isso agora. Imagine então quando a internet, né, o uso das redes sociais e outras plataformas forem regulados. Já pensou? Eles vão deitar e nadar de braçada. Pelo menos é isso o que eles acreditam. Enquanto nós vemos aí, né, os Estados Unidos da América brigando para que o ser humano tenha sua liberdade de expressão respeitada, países na Europa, a União Europeia toda, e países como o Brasil e outros querem sancionar e proibir a sua liberdade de expressão. E ainda tem alguns analfabetos funcionais religiosos, né, e cidadãos comuns que batem palma para isso. Acha que isso aí realmente é a resolução do problema. Quando você achar isso, pense nessa ilustração que eu fiz. Se tiver um ladrão aí no seu bairro e o seu bairro for fechado porque só tem um ladrão aí fazendo o que é errado, você vai achar isso legal? Você vai achar legal ter a sua liberdade tolhida porque foi identificado que dentro aí do bairro onde você reside ou do seu condomínio existe uma pessoa imoral que comete crimes e toda sorte de coisa ruim? Será que seria legal isso? Eu acredito que a pessoa sã e razoável vai saber que não. Não é mesmo? Então vamos ficar atentos e acompanhar isso, né, para saber qual vai ser o desenrolar. E lembrem-se sempre, livrem-se de crenças limitantes. Este é o conselho e a orientação que eu passo para vocês de coração. Parem de ter as suas mentes dominadas e controladas por líderes governamentais e por líderes religiosos. Livrem-se das crenças limitantes.